55 minutos, 50 segundos. Observatório Nacional, 18 horas, 56 minutos, 0 segundo. Observatório Nacional, 18 horas, 56 minutos, 10 segundos. Observatório Nacional, 18 horas, 56 minutos, 20 segundos. Observatório Nacional, 18 horas, 56 minutos, 30 segundos. Observatório Nacional, 18 horas, 56 minutos, 40 segundos. Observatório Nacional, 18 horas, 56 minutos, 50 segundos. Observatório Nacional, 18 horas, 57 minutos, 0 segundo. Observatório Nacional, 18 horas, 57 minutos, 10 segundos. Observatório Nacional, 18 horas, 57 minutos, 20 segundos. Observatório Nacional, 18 horas, 57 minutos, 30 segundos. Observatório Nacional, 18 horas, 57 minutos, 40 segundos. Observatório Nacional, 18 horas, 57 minutos, 50 segundos. Observatório Nacional, 18 horas, 58 minutos, 0 segundo. Observatório Nacional, 18 horas, 58 minutos, 10 segundos. Observatório Nacional, 18 horas, 58 minutos, 20 segundos. Observatório Nacional, 18 horas, 58 minutos, 30 segundos. Observatório Nacional, 18 horas, 58 minutos, 40 segundos. Observatório Nacional, 18 horas, 58 minutos, 50 segundos. Observatório Nacional, 18 horas, 59 minutos, 0 segundo. Observatório Nacional, 18 horas, 59 minutos, 10 segundos. Observatório Nacional, 18 horas, 59 minutos, 20 segundos. Observatório Nacional, 18 horas, 59 minutos, 30 segundos. Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite. Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quarta-feira, 2 de setembro de 2020. E vamos ao destaque do dia: combate a queimadas e desmatamento na floresta amazônica. E levar desenvolvimento à região sem deixar de lado a preservação do meio ambiente. Você vai saber todos os detalhes das ações do governo na Amazônia em uma entrevista ao vivo com o vice-presidente da República, Milton Mourão. E você também vai ouvir hoje: mais proteção e cuidado aos idosos. Lançado plano de ações para essa parte da população e uma campanha alerta para que eles não sejam enganados por golpistas. Selma Dias. O plano busca também evitar golpes financeiros contra idosos, em especial os bancários, que cresceram 70% nesse período de isolamento social. E Banco Central lança nota de R$200 que já está em circulação. Márcia Fernandes. Muita gente decidiu sacar o auxílio emergencial em espécie. Essa foi a principal razão da criação da nova nota. Na apresentação, Alessandra Bastos e Nazi Brum. E assista a gente ao vivo na internet. Acesse www.voz.gov.br. Desde maio, militares, em conjunto com outros órgãos ambientais e de segurança pública, atuam na Amazônia na Operação Verde Brasil 2, para evitar queimadas e o desmatamento. A operação é coordenada pelo vice-presidente da República, Milton Mourão, que também preside o Conselho Nacional da Amazônia Legal. Entre as funções do Conselho está discutir ações para o desenvolvimento da região amazônica. Para falar sobre a operação e o desenvolvimento da Amazônia, nós recebemos aqui no estúdio da Voz do Brasil o vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Boa noite, vice-presidente, e muito obrigado pela sua presença aqui. Olha, boa noite, Nazi, boa noite a todos aqueles que estão nos acompanhando, nos ouvindo. Eu inicialmente gostaria de cumprimentar todos vocês pelos 85 anos da Voz do Brasil, com certeza o programa mais longevo do Brasil e, quiçá, do mundo. Muito obrigada, vice-presidente. A Operação Verde Brasil 2, ela continua? Os recursos para manutenção das ações, eles estão garantidos já? Olha, Alessandra, nós iniciamos a operação no dia 11 de maio, uma operação que tem a grande finalidade de apoiar as ações de fiscalização das nossas agências, como o IBAMA, o ICMBio e mais as agências estaduais, com as Forças Armadas prestando apoio logístico e de segurança. Tivemos problemas necessitávamos um crédito extraordinário, com o apoio do Congresso esse crédito foi votado, então nós estamos com os recursos assegurados para manter a operação no mais alto nível até o final do mês de novembro. Vice-presidente, qual a grande ou maior dificuldade para manter os níveis de queimadas e desmatamento baixos? Uma coisa que todos nós no Brasil temos que ter consciência da imensidão da Amazônia. A Amazônia representa 60% do nosso território, são 5,2 milhões de quilômetros quadrados. Para que as pessoas tenham uma ideia, a União Europeia, que tanto fala da Amazônia, ela tem 4,4 milhões de quilômetros quadrados. Temos mais de 2 milhões de quilômetros quadrados de áreas protegidas, que são unidades de conservação e terras indígenas. Então, só esses dados sobre a imensidão e a falta de ligação permanente com o centro-sul do país. Na Amazônia as estradas são rarefeitas, as grandes estradas são os rios. Então essa amplitude é que leva à dificuldade para que a gente esteja presente em todos os lugares e consiga manter os níveis do desmatamento e da queimada ilegal, dentro daquilo que a gente pode considerar como aceitável, que é zero. E para que a população dessa região, que é tão grande, também ajude, também participe, o governo tem uma campanha, não é isso? Para diminuir as queimadas? Exatamente, Nós lançamos já essa campanha, Diga Sim à Vida e Não à Queimada. É importante, que a população dos principais municípios que são afetados pela queimada compreenda isso, não participe dessa ilegalidade. Eu sempre tenho tocado nisso, mas sempre alerto ali a região da Grande Porto Velho, a região de Lábrea, a região de Apuí, no Amazonas, a região de Novo Progresso, de Altamira, de São Félix do Xingu, de Capitão Porfírio, lá no Pará, de Colniza, no Mato Grosso, para que evitem as queimadas, preservem a vida. Agora, uma das discussões em relação à floresta amazônica, inclusive é tema de um projeto de lei enviado pelo governo ao Congresso, é a questão do garimpo em terras indígenas. Vice-presidente, por que é importante regulamentar isso?
Nós não podemos continuar a tapar o sol com a peneira. Essa é uma realidade muito clara. A nossa Constituição prevê a regulamentação da exploração mineral em terras indígenas. A Constituição já tem 32 anos. Praticamente todos os governos apresentaram algum projeto de lei ao nosso Congresso nesse sentido. O presidente Bolsonaro fez isso no final do ano passado. Então, é mais do que na hora, é mais do que necessário que se discuta isso, por uma razão muito simples. A partir do momento que, consultada a comunidade indígena, se inicia a exploração mineral dentro daquele território, isso será feito obedecendo à legislação ambiental, vai recolher imposto e vai beneficiar a comunidade que lá vive. Hoje, o que acontece? Isso é feito de forma ilegal, não recolhe imposto e ainda depreda, completamente devasta o meio ambiente. Então, nós temos que avançar urgentemente nessa questão. Um outro ponto que o senhor, como presidente do Conselho Nacional da Amazônia Legal, tem discutido é esse equilíbrio entre o desenvolvimento da região e a preservação do meio ambiente, né? Como isso é possível? Como fazer isso na prática? Olha, a gente ouve falar o tempo todo em desenvolvimento sustentável. No século XXI que nós estamos vivendo, o tema sustentabilidade, ele é algo que é do domínio de todos e é objetivo, não é, de todos nós que habitamos o nosso planeta. E por que isso? Porque isso faz parte do pacto de gerações. A nossa geração ela não pode exaurir os recursos do planeta, não deixando nada para aqueles que vão nos seguir. Então, a Amazônia é a última fronteira e tocada praticamente aqui no mundo que vivemos. E, como consequência, ela tem que ser explorada dentro desses parâmetros, de sustentabilidade. E aí salta aos olhos, que nós temos que preservar e, ao mesmo tempo, usar as riquezas da floresta, da biodiversidade, transformando naquilo que se chama a bioeconomia, e, a partir daí, gerando emprego e renda para aqueles 25 milhões de brasileiros que lá vivem. Então, ali vão conviver a atividade pastoril, a atividade da lavoura, onde já houve o impacto do avanço da população sobre a Amazônia Legal, e vai conviver as modernas técnicas de exploração da floresta, utilizando a pesquisa, o desenvolvimento e a inovação. Vice-presidente Hamilton Mourão, muito obrigado pela sua presença aqui na Voz do Brasil. Eu é que agradeço e um grande abraço aí a todos que nos acompanharam. E sucesso para vocês. Mais atenção e cuidado aos idosos. Com a pandemia e o isolamento social, aumentaram os casos onde os mais velhos foram vítimas de criminosos. E para aumentar a proteção deles, o governo lançou um plano que vai atuar em várias frentes. Além de destinar 160 milhões de reais para cuidados com os mais velhos, uma campanha vai alertar para que eles não sejam enganados por golpistas. O plano para a proteção dos idosos foi apresentado em cerimônia no Palácio do Planalto com a presença do presidente Jair Bolsonaro. Na ocasião, a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, assinou uma portaria que prevê o repasse de 160 milhões de reais do Fundo Nacional do Idoso para as quase 4 mil instituições de longa permanência que cuidam das pessoas com idade mais avançada no Brasil. As instituições vão receber e as instituições vão ter o dinheirinho e vão cuidar de todos que estão lá. Além de garantir essa assistência durante a pandemia, o plano busca também evitar golpes financeiros contra idosos, em especial os bancários, que cresceram 70% nesse período de isolamento social. Para isso, o governo e a Federação Brasileira dos Bancos lançaram uma campanha de alerta. Segundo o presidente da Febraban, Isaac Sidney, as fraudes podem ser facilmente identificadas desde que os idosos se atentem a alguns detalhes. O banco nunca liga para o cliente pedindo senha ou nem o número do cartão. O banco também não manda funcionários até a residência dos idosos para qualquer tipo de procedimento. Se porventura também receber algum SMS, algum link via WhatsApp ou via e-mail, não acesse aquele link. A educação financeira é outra preocupação do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Por isso, o plano prevê também ações para ensinar os idosos a administrar o próprio dinheiro e, com isso, evitar as chamadas violências patrimoniais, que acontecem quando eles são
induzidos a assinar documentos que permitem a movimentação indevida dos bens. Segundo a ministra Damares Alves, junto com o Conselho Nacional de Justiça, esse tipo de fraude será agora bastante dificultada. O CNJ determinou que isso não vai acontecer. Transferência e roubo de bens, de imóveis, de idosos durante esse período está evitado. Além desses 160 milhões de reais, o governo já destinou outros 4 bilhões de reais para ações de apoio aos idosos nas áreas de saúde e assistência social dentro do plano de contingência para vulneráveis durante a pandemia. Reportagem, Selma Dias. E para assegurar a saúde e o bem-estar dos idosos neste momento de pandemia, desde maio, cerca de 50 toneladas de alimentos, produtos de higiene e de proteção foram distribuídos. Instituições de longa permanência de idosos de mais de 100 cidades foram beneficiados. Garantir alimentos, produtos de higiene e de proteção aos idosos durante a pandemia do coronavírus é uma das preocupações do governo federal. Para isso, cerca de 50 toneladas de alimentos e insumos já foram distribuídos nos institutos de longa permanência. A Casa do Candango, em Brasília, é uma das instituições que recebeu ajuda, que chegou na hora certa para os idosos. É o que conta a assistente social da instituição, Luciana Maria Macedo. Foi de grande importância nesse momento em que a casa está fechada para receber visitas, receber os familiares. A ação foi possível graças a uma parceria entre o Ministério da Cidadania e empresas privadas. As doações chegaram a mais de 100 municípios de 12 estados, como explica o secretário de Articulação e Parcerias do Ministério da Cidadania, Fernando Alves. O público idoso, lotado nas instituições de longa permanência de idosos, foram prontamente atendidos por empresas privadas do ramo alimentício, que doaram mais de 50 toneladas de alimentos em todo o país. A SAP, Secretaria de Articulação e Parcerias, é a responsável por fazer essa ponte entre o mercado produtivo e o Ministério, buscando alternativas tanto para os programas do Ministério, que necessitam de algum aporte ou auxílio do setor produtivo, tanto no mercado privado, que já tem as suas iniciativas e ações de cunho social em desenvolvimento. Mais de 50 instituições de longa permanência para idosos foram beneficiadas em todo o país. E muitas casas de idosos aceitam também doações de outros itens, como explica a coordenadora do Instituto de Integridade Maria Madalena, em Brasília, Ana Paula Neres. Elas podem ser realizadas tanto no gênero alimentício, quanto roupas, calçados, móveis para utilização dentro da instituição e até mesmo financeiro, pois aqui, com essa pandemia, os nossos custos aumentaram, com pessoal e com material. E se outros empresários quiserem fazer doações para instituições de idosos, é só acessar a página do Ministério da Cidadania em www.gov.br/cidadania. Reportagem Cleide Lopes. Cédula de R$200 já está em circulação. Você vai ouvir daqui a pouco detalhes da nota, que possui itens para facilitar a identificação por pessoas com deficiência visual. Facilitar a instalação de antenas de redes de telefonia móvel pelo país. Esse é o objetivo de um decreto publicado hoje que regulamenta a chamada Lei Geral das Antenas. O decreto é um pedido antigo do setor de telefonia móvel e vai permitir a expansão da tecnologia 5G no Brasil, que tem leilão previsto para o ano que vem. A medida estabelece os critérios para a implantação de infraestrutura em todo o Brasil. Assim, o governo espera promover a expansão da cobertura das redes e a melhoria da qualidade dos serviços prestados à população. Segundo o ministro das Comunicações, Fábio Faria, o decreto vai acelerar a autorização para a implantação de antenas no país, o que irá se multiplicar com a chegada da telefonia móvel de quinta geração, a 5G. Agora, com a chegada do 5G, nós teremos 10 vezes mais antenas do que precisaríamos normalmente. Então, sem a lei das antenas, sem o decreto, o leilão de 5G não seria possível. Então, hoje é um marco importante para o leilão de 5G. Esse decreto vai ser fundamental para que as empresas tenham
tranquilidade, que terão licenças. Um dos pontos do decreto é a dispensa de licenciamento para antenas de pequeno porte. Segundo o Sindicato das Empresas de Telefonia e Serviço Móvel, o Sinditelebrasil, o Brasil tem hoje 100 mil antenas de telefonia e internet móvel em operação, mas existem ainda 4 mil pedidos de novas antenas em grandes cidades parados. Reportagem, Gabriela Noronha. O presidente do Sindicato das Empresas de Telecomunicações, Marcos Ferrari, disse que o decreto vai melhorar a conectividade dos brasileiros. Foi um grande passo porque criou condições e regras para agilizar o licenciamento de antenas e dar mais celeridade na implantação das redes. A dispensa de licença para antenas de pequeno porte, as chamadas mini-herbes, vai ser muito importante para as atuais redes de 4G e mais importante ainda para o 5G, que pelas suas próprias características vai exigir entre 5 a 10 vezes mais antenas do que o 4G. A tecnologia se moderniza de maneira muito rápida e as leis também precisam se modernizar para acompanhar essa evolução no mesmo ritmo da demanda. O Ministério da Saúde vai reforçar o rastreamento e monitoramento de casos de Covid-19. O investimento repassado aos municípios será de mais de 300 milhões de reais. Quem acompanhou e tem os detalhes pra gente é a repórter Caroline Blaut. Boa noite, Caroline. Boa noite, Alessandra, Násia, ouvintes da Voz do Brasil. O objetivo dessa nova portaria, que deve ser publicada nos próximos dias pelo Ministério da Saúde, é justamente melhorar esse rastreamento dos casos, interrompendo a cadeia de transmissão do vírus e reduzindo o contágio. O governo federal vai investir 369 milhões de reais para fortalecer as ações de vigilância em saúde e atenção primária nos estados e municípios. Com esses recursos, os gestores locais deverão prever ações para identificação precoce e assistência adequada em casos de contatos de casos de Covid-19. O valor por profissional será de R$ 6.000 em parcela única. Vão reforçar esse trabalho médicos, enfermeiros, agentes comunitários de saúde, dentistas, entre outros profissionais. O secretário de Atenção Primária à Saúde, Rafael Parente, destaca que essa ajuda será importante para reforçar o trabalho dos municípios. A portaria, ela reforça os materiais do Ministério da Saúde, né, os guias de vigilância epidemiológica que já estão disponíveis, e ela dá dinheiro, subsídio para os municípios irem atrás disso, poderem seguir. Isso é caro, você fazer monitoramento e rastreamento de contactantes é algo caro. Então, o Ministério da Saúde ele está fomentando, por meio de uma portaria, essas ações de vigilância epidemiológica disponíveis no site do Ministério da Saúde. São duas questões disso, que é atuar no rastreamento e monitoramento dos contatos do caso de Covid-19, conforme as orientações, como eu já falei, e registrar as ações de rastreamento e monitoramento de contatos dos casos de Covid-19 no sistema de informação do Ministério da Saúde. E, Caroline, o registro de mortes está em queda no país? Sim, entre os dias 23 e 29 de agosto, o número de registros de novos óbitos por Covid-19 teve uma queda de 11% em todo o país, se comparado com a semana anterior. Mais de 63% dos óbitos por síndrome respiratória aguda grave apresentaram pelo menos um fator de risco, como cardiopatia ou diabetes, e quase 73% tinham mais de 60 anos. As mortes caíram em todas as regiões, como explica o secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo Medeiros. Na região norte, a gente tem cada vez mais, semana após semana, uma redução, tanto em números de casos como em números de óbitos. Na região nordeste, também temos uma redução bastante significativa, né, do número de óbitos. No número de casos, apenas uma variação de 1%. Na região sudeste, também tivemos uma redução no número de óbitos. Na região sul, uma região significativa de óbitos, de 16%, com um aumento de 15% dos casos, e na região centro-oeste, uma redução de 18% de óbitos, e, portanto, em todas as regiões do Brasil, na última semana epidemiológica, houvemos, sim, uma redução no número de óbitos. Caroline, vamos então aos números do coronavírus. Bom, Alessandra, o Brasil tem 3.997.865 casos confirmados, sendo que já atingimos mais de 80% de pessoas recuperadas da doença.
O número de óbitos é de 123.780 pessoas. Násia, Alessandra. Obrigado, Caroline, pelas informações ao vivo. Entrou hoje em circulação no Brasil a nota de R$200. É a 7ª cédula da família de notas do real e vai trazer a imagem do lobo-guará. Um dos motivos para a nova cédula é a escassez de notas em circulação gerada pela pandemia. O lobo-guará é um animal típico do cerrado brasileiro, que está em extinção. O animal foi escolhido para ilustrar a nova nota de R$200, lançada nesta quarta-feira pelo Banco Central. Foi escolhido em um concurso feito em 2001, com voto popular. A nota entra em circulação ainda hoje e tem uma cor diferente, cinza com tons de sépia, que é um pouco amarelado e amarronzado. Ela conta com vários itens de segurança, como marca d'água, o número que muda de cor do azul para o verde, o alto relevo e o número escondido, que aparece quando a nota é colocada na posição horizontal. A cédula conta também com itens de segurança para facilitar a identificação de pessoas com deficiência visual, como explica Carolina de Assis Barros, diretora de administração do Banco Central. A gente vai observar barras num relevo pronunciado. E aí eu gostaria de começar com R$200, que são 3 barras inclinadas. Então esses elementos foram especialmente concebidos para que os deficientes visuais consigam identificar o valor da cédula. O Banco Central encomendou à Casa da Moeda a produção até dezembro de 450 milhões de cédulas do novo valor, num total de 90 bilhões de reais a mais em circulação. Com a pandemia do novo coronavírus, a necessidade de emissão de mais papel moeda e de valor mais alto aumentou. Muita gente decidiu sacar o auxílio emergencial em espécie. Essa foi a principal razão da criação da nova nota, como explica o presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto. Em momentos de incerteza, é natural que as pessoas busquem a garantia de uma reserva em dinheiro. Os programas de transferência de renda implementados para enfrentar os efeitos negativos da crise e a extensão do programa de auxílio emergencial também contribuem para essa maior demanda por dinheiro em espécie em nosso país. A nota de R$200 é a primeira cédula de um novo valor da família do real em 18 anos. A última, de R$20, tinha sido lançada em 2002. Reportagem, Márcia Fernandes. A ivermectina e a nitazoxanida voltarão a ser vendidas de forma simples apenas com a apresentação de receita. A decisão é da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Esses medicamentos estão sendo usados em pesquisas no combate ao coronavírus. Por isso, só podiam ser comprados nas farmácias com a apresentação de 2 vias e retenção de receita. Mas agora, segundo a Anvisa, os medicamentos não se encontram mais sob ameaça de desabastecimento. E a mudança garante o acesso da população ao tratamento de verminoses. A decisão passa a valer assim que for publicada no Diário Oficial. A Receita Federal prorrogou até 30 de outubro a regra que flexibiliza a entrega de documentos. A medida é para evitar contato físico durante a pandemia de Covid-19. Até esta data, o contribuinte pode enviar documentos em cópias simples para alguns serviços por e-mail ou envelopes. Para verificar quais os canais de atendimento de cada serviço, acesse receita.economia.gov.br. E essas foram as notícias do Governo Federal. Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações. Com produção da Empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite. Uma boa noite para você e até amanhã.